Nesse vídeo iremos tratar do espaço e da distorção no sonho, no famoso sonho, meu amigo R é meu tio. Dizer que o sonho é uma distorção pode ser, talvez, um eufemismo. Entretanto, nós iremos percorrer um caminho para pensar essa questão de modo mais próprio, no qual também teremos que fazer distorções. O sonho no qual apresentará Freud a distorção que o inconsciente realiza na cena dos sonhos é um sonho muito importante. Em primeiro lugar, ele mostra o fenômeno da distorção em um tipo especial de anamorfose, a qual é característica em um tipo especial de identificação, na qual o sujeito do sonho recolhe traços de um ou mais indivíduos e os aplica sobre uma personagem do sonho que ocupará um lugar especial e, fundamentalmente, estará desempenhando o papel de protagonista em lugar do sonhador. Esse processo funciona como uma espécie de campeão de um game ou ao estilo medieval, no qual temos um lutador, um guerreiro que é escolhido por nós para realizar a contenda em nosso lugar. A personagem dramatiza o que não podemos ou não queremos dramatizar pessoalmente, ou melhor dito, aquilo que nós não suportamos ser dramatizado pessoalmente. E então é colocado à distância, como um olho que olha a cena. Nós, assim, nos situamos. A personagem dramatiza o que não podemos ou não suportamos dramatizar a partir de nosso eu, pessoalmente. E então, esse eu pode, como um olho, se colocar à distância, como um olho que olha a cena enquanto algo acontece. Então, temos aí mais um elemento que será abordado adiante, que é a censura e os modos pelos quais o inconsciente burla esta estrutura de censura. Entretanto, não se trata de um mecanismo de isolamento, mas de protagonismo deslocado. No caso do sonho de Freud, temos duas personagens que se combinam, que se amalgam em uma terceira que porta índices parciais das duas. Nós chegaremos nesse ponto, certamente. Mas antes temos de olhar para algo relacionado com o fator motivador ou disparador do sonho, como já aprendeu Freud. Trata-se da dupla posição ocupada por Freud no cenário vienense no qual vive. Geralmente nos é transmitido que Freud era um genial médico que descobriu a psicanálise e, como um herói, lutou contra os moinhos monstruosos e prevaleceu. Sim, Freud luta contra moinhos monstruosos e prevalece. Sim, certamente Freud foi um dos titãs de nosso tempo, coisa que despertou atitudes de desdém em vários outros titãs. Digamos, resistências, como, por exemplo, em Heidegger, que julgou não encontrar nada de interessante em seu pensamento, quando Binswanger e Boss, que o atendiam em uma crise de nervos, insistiu em tomar mais intimidade com o pensamento da psicanálise. A situação que circunda o sonho de Freud é extremamente complexa e nada melhor do que pedir auxílio aos universitários. Um elemento paralelo, na verdade, mas que denota uma época também de efervescência intelectual do panorama intelectual em Viena, pode ser dado pelo desenho da importância intelectual da Universidade de Viena no final e começo do século XX. Assim foi nela que surgiu e se desenvolveu o muito importante chamado Círculo de Viena, desde 1907 até o seu final, 1938, com a ascensão do nazismo. O Círculo de Viena é o responsável pela corrente filosófica do empirismo, ou também chamado positivismo lógico, do qual também participa e é um dos grandes líderes, Bertrand Russell. Nele temos figuras notáveis como Schlick, Carnap, Hahn,
Wittgenstein e outros. E, como um dos seus proeminentes, Bertrand Russell, como já disse. E a filosofia do Círculo de Viena tinha por meta defender a ciência, a lógica e, mais fundamental, um pensamento filosófico que denunciava as falsidades da metafísica. E interessante que Freud, mais adiante, vai construir uma metapsicologia, algo que seria objeto de crítica do pensamento do Círculo de Viena, é claro. Uma outra referência nos vem de Roudinesco, que em sua biografia sobre Freud abre um vasto panorama sobre ele. Uma das interessantes paisagens do panorama aqui é o levantamento do fato de que Freud não somente realizou uma exemplar formação acadêmica, mas também, ao decidir enveredar pelos caminhos da medicina, já tinha realizado atividades consideráveis para um jovem acadêmico. Mário Pereira, nas conversas que tivemos na primeira aula, muito bem lembrou que Freud, além de ter uma obra psicológica, possui uma anterior obra neurológica, psiquiátrica e em história natural. Mas tem algo mais ainda, e é justamente o que ronda nossas bordas desse sonho e faz com que o continente da outra cena não permita sua vida e sua memória se transformarem em espuma. Ainda que não tenhamos espaço aqui para ilustrar todo o contexto desse panorama, irei trazer algo que está em íntima conexão com os contextos disparadores do sonho que envolve o tio, pelo qual Freud não tem tanta estima, e pelo seu amigo R, pelo qual Freud diz ter estima. Algo que importará do ponto de vista também de uma apropriação de conceitos lógicos que Freud tem, tanto em Aristóteles e além dele. Freud fora o tradutor do 12º volume das obras completas do filósofo inglês John Stuart Mill, volume o qual era dedicado à emancipação das mulheres, a Platão, à questão operária e ao socialismo. O convite para realizar a tradução vinha de Theodor Gompertz, em função de uma recomendação expressa realizada por Brentano, que salientava as excepcionais qualidades de seu ex-aluno. Essa tradução lhe dará renome, mas também formação. E Freud não somente havia devorado, como dizem Pontalise, Mango, Shakespeare, Goethe, Schiller, mas possuía uma refinada formação no campo das humanidades, especialmente a filosofia. E é nessa paisagem que, um pouco antes, ou mesmo no alto inverno de 1897, os notórios professores da Universidade de Viena, Not Nagel e ninguém menos do que o grande Krapf Ebing, comunicam a Freud a intenção de ambos proporem conjuntamente seu nome para a função didática na Universidade de Viena, como um professor adjunto que receberia soldo. Lembramos que essa recomendação se apoiava no fato de que a segunda comunicação preliminar de Freud sobre o caso de homossexualidade masculina havia sido aceito como uma tese de privatis docente, o primeiro grau para um professor que poderia realizar cursos na universidade, mas sem soldo. E Freud precisava muito de dinheiro. A recomendação de Not Nagel e Krapf Ebing é algo notável e atesta em favor do jovem pesquisador, que no momento tem 41 anos. Mas Freud é conhecedor da tendência antissemitista que existe no Ministério da Educação e considera um caminho muito triste seguir tendo esperança. Dessa consciência que vem a expressão que Freud utiliza ao escrever que não sabia se as uvas estavam verdes ou maduras, em uma clara referência a Esopo e a sua fábula.
Ora, ser um judeu em Viena no final do século XIX não era nada fácil, e as opções eram poucas. A situação do tio, que se encontrava presente na mente de Freud, se deveu ao fato de que no verão de 1865, o tio Joseph fora preso portando títulos bancários falsos. Então, será condenado a 10 anos de prisão. E o pai de Freud, o qual amava muito o irmão, relata Freud, ficou grisalho em questão de poucos dias. Freud relata que seu pai dizia sempre que o tio nunca fora uma má pessoa, mas sim um estúpido. As hipóteses de comentadores de Freud de que o caso havia sido ocultado pelo pai para que Freud não sofresse não procede. No quarto parágrafo, o Freud já explicita claramente essa situação. Elas caem no ridículo quando lemos que Freud relata em sua análise do sonho que o fato aconteceu e que o pai colocava esse aspecto sobre o tio. Mas a situação trágica do tio permite estimar o nível de angústia que o episódio com o tio Joseph produzia na família de Freud e no próprio Freud. Um exemplo interessante que pode ser relacionado é o seguinte: Shakespeare, por exemplo, passou a vida toda sendo atormentado em sua cidade natal por alguns burgueses que dele tinham inveja pelo fato de que seu pai havia sido multado por não comparecer ao culto dominical e ter ficado devendo dinheiro para várias pessoas da comunidade. Freud sofre pelo tio e pelo amigo, o qual Mesano, em Freud, o pensador da cultura, levanta a hipótese de que seja esse o amigo R, o oftalmologista Leopold Koenigstein. O amigo que Freud recebera muitas vezes em casa para os sábados jogar xadrez ou tarô, que Freud adorava. Dadas essas observações preliminares, irei passar a apresentação do sonho e realizar alguns comentários que considero pertinentes, centrando meu interesse na ideia da distorção nos sonhos, como coloca Freud. Para tanto, me servirei de algumas animações que preparei para tal, sobre as quais irei igualmente realizar comentários verbais, somente por voz, e nas quais teremos algumas distorções também. Ela poderá, depois, ser encontrada em separado no próximo vídeo. E é para ali que iremos agora, para a animação e a explicação.